Muito bem, de volta aí, né? Depois do primeiro bate-papo com o David Salles, a gente já volta aqui com a nossa enfermeira, né, aqui, no qual quero saudá-la com um cordial boa tarde e dizer muito obrigado por estar aqui nesse programa, tá bom? Eu que agradeço, né? Primeiramente a Deus e a você pela oportunidade, né? De dar boa tarde a todos os ouvintes que estão nos assistindo e participando, né? Também isso é importante. Então, assim, realmente é agradecer de verdade por você ter esse coração tão bom de estar querendo levar essas informações para algumas pessoas que, às vezes, em um simples gesto, não sabe como identificar. Maravilha, antes de ir para a parte profissional, né, a gente sempre gosta de saber quem são as pessoas. É porque o David Salles já veio aqui umas 500 vezes, todo Uhum. mundo já sabe quem é David Salles, já sabe como ele chegou em glória, já sabemos de toda a história do David, mas olhando naquela câmera ali, Elisângela, quem é você? De onde vem? Como surgiu essa vontade de ser enfermeira, enfermeira integrativa? Conta um pouco aí como é que a medicina e a saúde chegou na sua vida. Então, eu sou de Poço Redondo, né, de Santa Rosa, nascida realmente lá no interior. Todo mundo conhece ele popularmente, né, filha de Peixinho e de Luzia, e mãe de Melissa, mãe de Maria Joana. Então, Elisângela, eu desde pequena que eu sempre gostei de trabalhar na saúde. E, na verdade, iniciei como agente comunitário de saúde, tenho muito orgulho. E depois fui para a técnica e aí para a enfermagem. E a saúde integrativa ela veio por conta da minha saúde. Eu descobri que eu estava com pólipo, né, através da colonoscopia. E aí eu vi que realmente eu tinha que mudar totalmente os meus hábitos de vida. E aí foi que a saúde integrativa entrou na minha vida. Então, desde 2020, que eu comecei após, né, e a cada 2 vezes no ano eu vou para São Paulo para ter a presencial. Mas, assim, a cada dia eu venho buscando a me especializar, a me aprofundar cada vez mais na saúde integrativa. Porque nossa luta, né, é quase a mesma, a saúde integrativa é quase a mesma coisa que você faz no seu programa. A gente busca a prevenção, então prever que o paciente ele não chegue a desencadear a doença. Que legal. Algumas vezes a gente, Elisângela, diz assim: eu fui penalizado pela vida, meu destino foi cruel. Mas tem horas que chega algo negativo em nossa vida para que a gente também traga algo positivo para as pessoas. Tem horas que é um despertar em meio à escuridão que chega a claridade. Então, chegou esse problema em sua vida, mas você soube contornar, soube lapidar a situação e está mostrando que com esforço, com dedicação, a gente é capaz de transformar problemas em soluções. A gente que tem família, sempre tem alguém com algum problema e vai ser esse nosso bate-papo vai ser muito importante para você tirar algumas dúvidas, né? Saber como buscar soluções. Afinal de contas, sempre a prevenção, eu creio, seja o caminho e a solução para a nossa saúde. Quando a gente previne as coisas, todas as portas se abrem. Algumas perguntas chegam aqui. Cléo, pergunta para a doutora aí, qual a importância da saúde integrativa em relação ao respeito cultural passado e atual? Então, é esse respeito que eu sempre busco em referente à questão da nossa cultura, né, é muito predominante a questão do leite. E é um dos itens que é muito inflamatório na saúde do paciente. Então, eu sempre busco respeitar, né? E estar passando para eles, porque o passado era muito diferente. A alimentação, o plantio era totalmente diferente, não tinha tanto agrotóxico. E veio essas modificações. E com ela, né, a gente foi recebendo esses produtos. Então, a gente inicia já desde a alimentação. A saúde integrativa, ela inicia desde a alimentação. Então, o que foi que a gente, o que é que eu sempre procuro dizer? Olha, eu sempre te dou esse exemplo. Meu pai, quando tirava leite, né, de uma vaca que dava 5 litros de leite, Ave Maria, era uma vaca danada de boa. Hoje em dia, você vê uma vaca que desse suporte, nenhum fazendeiro quer, né? Porque a produção é muito baixa. Mas e aí vem a questão da alimentação, a questão dos antibióticos, a questão da parte realmente de muito hormônio, e tudo isso é modificado. E não é uma coisa que nós utilizamos em vez em quando, não.
faz parte de todos os dias. Então, esse alimento, né, vou iniciar pelo leite, muito, muito, muito eu sempre falo. São 3 alimentos que eu sempre falo para o meu paciente: o leite, o açúcar e o álcool, e tem um quarto que ele é danado, que é o trigo. Então, por quê? Eu sempre falo para eles: tire 100 dias esses 4 alimentos e você vai ver o resultado da total transformação da sua vida. E aí você vai tomar a decisão se você vai querer permanecer, né, na doença ou se você vai querer transformar a sua vida e de outras pessoas que estão ao seu redor. Então, o que é que esse alimento faz quando ele passa pela nossa digestão, né? Eu já sempre oriento que o meu paciente ele procure uma parte odontológica para ver, né, a questão da parte dentária. E aí, para fazer uma boa mastigação, e aí ele vai para o intestino, para o estômago e vai para o intestino. E aí acontece a questão da absorção. Então, aquele intestino, ele recebe o alimento e tem um órgão muito interessante, que é o nosso fígado. Então, o nosso fígado, Deus já colocou muito sabiamente, para ele nos ajudar na questão das enzimas. Então, o fígado ele deixa de fazer o trabalho dele e ele começa a nos salvar. Por essa questão dessas modificações alimentares do gene, ele começa a nos defender da ingestão do álcool, do trigo, do leite, do açúcar. Então, esses alimentos fazem o quê? Ele vai para o fígado começa a luta contra esses alimentos para poder tentar fazer uma filtração, uma desintoxicação, para jogar para a corrente sanguínea e o nosso rins ele também receber para fazer a filtração. Então, você imagine se o fígado não fizesse esse trabalho tão importante para fazer essa filtração, essa desintoxicação, jogar para a corrente sanguínea e para o fígado, se ele já fosse para o cérebro, né? Que é um dos itens que nós estamos tocando, que é o Alzheimer. Então, assim, a alimentação, hoje na saúde integrativa, a gente inicia por ela. Interessante ela falando aí sobre a questão dos nossos órgãos. É como se quando caísse algo como açúcar, o álcool lá no nosso organismo, os soldados fossem para defender aquilo, para tirar, mas também em contrapartida deixa algo ali sem a proteção. Eles vão tipo se sobrecarregar para fazer aquele trabalho, né, de filtragem, de colocar sempre tudo no seu lugarzinho. Ou seja, né, quando uma coisa é desviada para um lado, outro fica sem. Então, muitas das vezes é isso que acomete até algum problema de saúde na pessoa, né, doutora? Sim, porque o nosso organismo ele já foi pronto para receber a forma natural, né, o mais saudável possível. E o que é que acontece? Esse órgão ele vai ter uma luta, né, com com algumas proteínas, com algumas enzimas, porque nessa transformação dos alimentos do gene, ele começa a ter, quando vai para os estudos mesmo, uma molécula, uma proteína, uma enzima muito pesada, né? Dificilmente para ele fazer esse trabalho. Então, acomete o quê? Que ele trabalha tanto que não consegue, muitas vezes, fazer essa filtração e acaba indo para a corrente sanguínea. Por quê? Porque o nosso intestino, ele tem lá, né, quando a gente vai para os estudos, vê um monte como se fosse uns algodãozinhos defendendo, né, a passagem ali. E quando começa essa infiltração, essa infecção, ele começa a se afastar. E aí ele começa a fazer o quê? Dar passagem para o sangue intoxicado e para a corrente sanguínea. E aí ele faz a festa para todos Começa a os perder as órgãos, forças, né? inclusive para o cérebro. Verdade. Antigamente, doutora, eu não tenho muitos anos, assim, sou um pouco meio novo, sou meio termo, 41 anos, mas antigamente a gente via nossos avós falar sobre a questão dos nossos alimentos, era o quê? Era em panela de barro, era uma coisa mais rústica. Hoje a gente vê muita questão, panela de alumínio, a pessoa ali faz aquela higienização para estar tudo limpinho, e direto ou indiretamente esses metais também são absorvidos por a gente. Influencia essa questão desses metais também na nossa saúde? Como é que a senhora também vê a questão aí de metais pesados que influencia também para o ocasionamento do Alzheimer? Sim, muito. Muito porque eles, já está falando, metais pesados, já é uma coisa diferenciada que vai fazer a inflamação no nosso corpo. Então, alguns metais pesados que a gente sempre encontra é o flúor. Então, o que a gente da saúde integrativa faz muito é orientar que o paciente procure esse creme dental sem flúor,
porque o fluxo na corrente sanguínea ele faz um estrago danado, inclusive a dormência da parte cerebral. E a questão do arsênico, né, que ele tem muitas vezes no arroz, às vezes tem pessoas que dizem, não lidou com arroz, fica cheio e tudo mais. A questão do arsênico, se a pessoa tiver a acessibilidade a ele, você vai constantemente ficar inflamado. E a questão das inseticidas, né, que eu sempre comento, porque tem muita gente que coloca aqueles de ambiente, né, para espantar os mosquitos, e acaba que está Ele é um veneno, se envenenando, né? Se envenenando realmente. E vai para a nossa parte sanguínea, que vai para a parte respiratória, então é uma inflamação. O alumínio também, né, que vem essa questão do alumínio e às vezes as panelas que a gente compra com o teflon. O teflon, se ele tiver perfeito ali, está ótimo. Mas quando ele tem um arranhão que ele começa a multiplicar muito mais vezes, né, a distribuição do alumínio do que realmente a panela de alumínio. Então, a panela de barro, né, era muito séria por essa questão, era natural. Então, além da comida já ser natural, sair da natureza e vir para cá, vir mais gostosa realmente, e vir com essa propriedade que a gente não tinha, essa questão da absorção dos metais pesados. Então, o que eu dou uma dica, muitas vezes que fica barato, que eu sempre oriento meu paciente, pegar o leite de magnésio, e aí você coloca aquele óleo essencial, uma melaleuca, e uma essência, sempre que os pacientes gostam, de lavanda. E você coloca uma colherzinha de maisena, e aí você tem um desodorante natural. Tá vendo aí? Daqui a pouco eu vou pedir para ela aqui as redes sociais, saber onde ela atende, a gente vai saber daqui a pouquinho, mas eu quero... Se hoje os mosquitos olhassem para mim e diziam, tá vendo? Era melhor aí do que aquele negócio que você colocou lá, que a gente coloca algumas coisas para expulsar outros, e você sai de um problema e entra em outro. Então, queira que não queira, o ser humano hoje, ele está acabando, né, o meio ambiente. Hoje você vê um sapo, o cara quer matar, se tem uma cobra quer matar, gente, cada um ajuda o outro. Quando você vê algo que está fora do comum, é alguém que saiu daquela cadeia. Quando você vê mosquito demais no lugar, alguma coisa aconteceu. Quando você vê sapo demais, alguma coisa aconteceu. Ou seja, o ser humano, ele acaba para depois ir resgatar o que era dele gratuitamente. Então, gente, vamos manter sempre a naturalidade, principalmente, né, estar lado a lado com a nossa natureza. Ela falou um negócio aqui que me chamou a atenção. Antigamente, quem tinha uma vaca que tinha 5 litros de leite era um mega fazendeiro. Hoje chama que é uma cabra. Você tem uma cabra, é? Verdade. Então, gente, tem horas que a produtividade, né, a urgência do ser humano está fazendo com que a gente, muitas das vezes, tropece no nosso próprio ego. Doutora, uma das coisas que agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, eu sei que pode até não ser a sua área com relação ao Alzheimer, porque como a senhora é integrativa, eu vou falar uma parte mais psicológica, porque assim, a pessoa que ela é muito ativa, ela tem uma cabeça hoje em dia no 360, se me permite, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, de repente a pessoa se aposenta, se acomoda, fica ali só o dia todo parado. É um dos motivos também para a chegada do Alzheimer, a questão do atrofiamento mental, da pessoa não estar mais praticando as suas atividades. Afinal de contas, eu acho que o nosso cérebro é um músculo que tem que estar sempre em movimento. Isso também influencia para Sim. a presença do Alzheimer? Sim, influencia. É um dos itens, né, que hoje a parte integrativa também ela tem esse cuidado de estar passando para a parte dos idosos ou quem já mesmo após, às vezes a gente pega paciente após os 40 anos com algum déficit já para o caminho do Alzheimer, é a questão dos jogos, né, para você estar ali jogando, Estimulando a mente, né? estimulando a mente. Então, é um dos itens, né? E vem a questão também do idoso. Então, a partir dos 30, até os 30 anos, a gente está ganhando cálcio. Eu vou falar agora referente à suplementação. Então, veio a alimentação, então você tem que retirar esses alimentos, e aí vem a suplementação. Por quê? Até os 30 anos, a gente está ganhando, produzindo cálcio. A partir dos 30, a gente começa a degradar, a perder. Então, tem vitamina super importante, que é a vitamina D, e a vitamina K2. Então, as duas andam juntas. A gente encontra a vitamina D aonde, doutora? A vitamina D, você encontra com facilidade na farmácia, mas às vezes você encontra só a vitamina D. Então, por isso que eu sempre falo das duas, da D e da K2, por quê? Porque as duas andam juntas, né, nessa questão. O cálcio ele foi feito para ir para a parte dentária e para o osso. Então, se eu não tenho quem me leve,
né, para o meu caminho certo, eu vou me desviar. E da questão que o cálcio vai é para a parede das artérias. Então, às vezes, muitas vezes, tem alguns pacientes que acontece de muito jovem, às vezes, ter problemas cardíacos, né? E vai para o idoso dizer, mas eu tinha uma vida super tranquila, eu tinha uma vida que eu tinha cuidado, fazia atividade física, mas se você também não tomar esse cuidado com a parte da suplementação, né? Questão da nossa parte alimentar, que já não é tão completa, a gente tem essas deficiências, né? E a outra questão da vitamina B12, né, que a gente fala sempre nela, B12, porque tem uns marcadores inflamatórios, que é a homocisteína. Quando eu tenho vitamina B6, B12, B9 baixa, eu tenho um aumento da homocisteína. Então, esse marcador, ele é um marcador da parte da musculatura. Então, seja a parte cardíaca, a parte cerebral, de onde for, onde a gente tiver, ela tem essa influência, né? Então, a vitamina B12, a gente sempre fala na saúde integrativa do trio metilador. Então, a gente junta essas três e oferece ao paciente. E qual é a fórmula mais da absorção? A sublingual ou a injetável. Quando eu vejo que o paciente está com baixa, a gente já vê isso. Monta o protocolo junto com o médico. E a questão, qual é essa que eu vou saber que meu exame está? Gente, os marcadores que vêm lá da parte do laboratório, ali foi uma pesquisa que ele fez mundialmente com pessoas que já estavam com a doença. Então, assim, quando eu estou falando em prevenção, em saúde, eu tenho que ver a questão da parte da porcentagem. Então, se eu tenho o correto, eu tenho uma vitamina B12 de 800 a 1.000, uma vitamina D de 60 a 90, são básico. E aí eu tenho que ver ferro, eu tenho que ver ferritina, que é o aporte que segura, né, eu sempre dou o exemplo, que a nossa ferritina é a caixinha d'água, que segura a água lá, que é o nosso sangue. Se eu tenho algum desvio, alguma perfuração na caixa, que são as faltas das vitaminas, eu não vou ter um aporte, uma reserva, né? E aí tem como um amigo, né, como o David estava aqui falando em um conteúdo muitíssimo importante, se eu não tenho um aporte para assegurar essas vitaminas, quando às vezes uma família, porque a gente só sabe quando realmente precisa, eu já precisei para meu pai, você chega lá e não tem condições. Às vezes você tem a maior vontade de ser um doador, mas você não tem condições, suporte para fazer essa doação de sangue. Então, a ferritina é um dos itens importantes. E o nosso cérebro, ele é um dos itens que ele colhe muito e tem muito ferro. Então, essa parte do ferro e da oxigenação que o sangue leva, a gente tem que ter tudo isso com qualidade em todos os órgãos. E quando eu tenho um paciente inflamado, né, por quê? Porque o intestino ele é responsável por 80% da nossa imunidade. Então, se eu tenho um intestino inflamado, eu não vou ter uma absorção de vitaminas adequada. Então, por máximo que o paciente cuide da alimentação, ele ainda não vai ter uma absorção lá boa. Por isso que a vitamina B12, a gente sempre fala, olha, eu indico, às vezes, tem paciente que diz, eu vou comprar na farmácia. Eu disse, olha, a farmácia tem uma composição que é a acilcolabalamina. Então, a acil é uma parte sintética. O nosso corpo, ele é feito, né, ele já veio destinado e ele produz a metilcolabalamina, que é a forma, né, da B12. Então, se eu tomo uma acilcolabalamina, meu organismo vai receber, ainda vai ter que fazer a parte da metabolização para depois fazer a parte da absorção. A parte que a gente da integrativa trabalha da metilcolabalamina, ela já o paciente já faz, né, a ingestão, ele já recebe, o corpo já recebe a forma que ele mesmo produz. Então, a gente não fala que é uma medicação, é uma suplementação. Você está suplementando o que o corpo não está mais dando aquele aporte. Maravilha. Ela com o jeitinho dela, né? Calmo, simples, e a gente vai que vai, viu? Parabéns aqui por essa entrevista tão importante. Doutor, eu sei que a suplementação é interessante, mas também vale ressaltar que muitas das vezes temos a vitamina D aí em abundância, que é através do sol,
né? Algumas pessoas que geralmente, só trabalha aqui no local que é fechado, não tem como pegar um sol, beleza. Mas também, importante também avisar as pessoas que o sol faz bem, um feijãozinho, aquele caldinho do feijão faz bem também, aquela folha de couve também, são coisas naturais que a gente também tem que trazer para o nosso dia a dia, doutora, que as pessoas parecem que hoje também não estão mais nem se preocupando, né? Hoje em dia, eu quero tal coisa, gente, mas tem muitas coisas naturais que também é importante. O sol é a vitamina D que o ser humano tem contínuo, mas hoje o pessoal quase que não busca mais essas coisas naturais também, né, doutora? Sim, porque eu vejo às vezes os meninos passam para ir para a roça todo encapuçado. Eu disse, não tem nem como receber. Às Mas, vezes ele fica no horário, né, de prioridade ali do meio-dia para pegar essa absorção, que é o maior, de 10 ao meio-dia. Mas, assim, às vezes não pega, né? E o que eu acho bem interessante, eu já peguei um paciente meu, que daquele realmente trabalhador lá da roça do dia a dia, que a vitamina D é muito melhor do que a nossa. tá vendo? Aí, o vaqueiro tá por dentro, o homem é do Tá mato. assim. Eu tenho 41 anos, mas ia fazer aqui tipo uma brincadeira, que eu ia dizer assim, algumas vezes, doutora, eu esqueço. Aí você diz que eu digo, na hora de pagar as contas, né? A gente esquece algumas coisas, mas voltando para o papo verdadeiro, a gente sabe que para algumas famílias, quando começam os primeiros esquecimentos, será que eu deixei a porta do carro aberta? Será que eu liguei hoje para David? Peraí, eu já fui pegar a menina na escola. São coisas que começam a aparecer aquela interrogação na cabeça do ser humano. E eu acho que a partir de ali, não só a própria pessoa tem que fazer uma autoavaliação, como também as pessoas que estão no seu rol. Porque é normal você esquecer alguma coisa. É porque eu lembro, doutora, na época do meu pai, ele plantava e agora ia ficar o quê? Fazendo suas coisinhas, ia ficar numa rede, esperando ali a época da colheita, ia ele vender a coisinha. Hoje não. O ser humano é dirigindo, eu sei que é proibido, eu estou dando um exemplo. É dirigindo com o telefone, mandando mensagem, dizendo que vai passar em tal posto para abastecer. Ele lembra de fazer o Pix, ou seja, sobrecarrega a mente. Eu acho que muitas das vezes a mente, numa forma de também travar o sistema, dá alguns blackouts. Tem hora que a gente, eita, eu já fui na feira hoje, já teve dia de eu chegar no boteco, comprar as coisas e ir para cá, chegar em casa. Peraí, as verduras? Ficou lá conversando mal o povo, saiu no automático. Ou seja, é importante tanto a pessoa se autoavaliar, como também as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Rapaz, já hora você procurar um profissional, como é? E outra coisa também, doutora, não sei se a senhora vai comungar com o meu pensamento. Para algumas pessoas, quando vai ao consultório com um profissional, que ele ou ela é diagnosticado com Alzheimer, naquele momento, algumas pessoas já automaticamente é como se recebessem uma sentença de morte. Como é que funciona o olhar clínico, o olhar profissional, quando um paciente receber uma notícia? Eu, falar a verdade, perdi meu chão. Quando minha mãe foi diagnosticada, eu pensava que era uma coisa normal, e depois a médica falou que ela ia cada dia mais regredindo, ou progredindo, acho que é regredindo, regredindo. E chegou um ponto dela me chamar de pai. Aquilo foi um choque psicologicamente, e a gente saber que além de receber aquele choque daquela doença, a pessoa tão de repente começa a esquecer, começa a voltar no tempo, coisas de 50, 60 anos lembra, e coisas atuais não lembra. Como é que a senhora vê toda essa logística aí? Então, tudo que nós abordamos desde o início até agora faz parte dessa, porque quando você, uma vez, duas, né, pela movimentação que a gente vê no dia a dia, mas se você vê constantemente, você tem que observar que tem ali, né? E eu já tive questão de um paciente que ele chegou, para mim começou a esquecer, ia para a feira toda semana. E aí ele a filha depois foi perguntar à moça se ele tinha pago. Aí ela disse não, e ele disse que tinha pago, né? Então, foi algumas coisas, Né? preocupado. E aí ele começou, esqueceu uns itens, ela começou a colocar ele em prova, né? E aí elas perceberam, né? E aí elas ficaram, eita, será que é um AVC? E aí levou para um neuro e fez ressonância e tudo mais. Ele continuava com aqueles esquecimentos. E assim, um dos itens, porque a filha dele é bem próximo comigo, que ela trabalha comigo, então um dos itens ela falou assim, eu disse, olha, veja para a gente fazer os exames para ver como é que está as vitaminas dele, faça a ressonância, faça tudo que o neuro pedir para a gente ver. E aí, graças a Deus, não deu nenhuma alteração. Então, foi o quê? Foi um alerta, né, que elas perceberam a tempo e que muitos, né, estudos na Universidade dos Estados Unidos, ele
eles pegaram os 100 pacientes para fazer essa amostra. Pacientes que tinham o histórico, né, da parte para desenvolver, e pacientes que já estavam com o início. E aí eles começaram, né, tanto fazer essa parte que a gente falou, a questão da movimentação cerebral, começou a suplementar, e a parte dos alimentos, que é importante retirar. E aqueles pacientes, eles fizeram o quê? Eles tinham pacientes que não dirigiam mais, o paciente voltou a dirigir, tinha pacientes que não sabiam mais o nome do filho, voltou a lembrar do nome do filho. Então, assim, essa parte da suplementação, por que acontece? A vitamina B12, ela é importante porque ela faz a movimentação dos neurotransmissores. E o que é que essas toxinas elas vão através da corrente sanguínea? Tem uma parte do cérebro que é o hipotálamo. Então, o que é a função do hipotálamo? Ele guarda as informações, as nossas informações lá. Então, ele vai diretamente e vai prejudicando, ou seja, ele vai matando aos poucos esses neurotransmissores e a pessoa já não consegue mais armazenar. O que está armazenado lá, ela ainda consegue ter reflexo. Mas o que ela vai armazenar, não vai. Por quê? Porque a cada dia o paciente ele não sabe, continua com essas alimentações, continua com o estilo de vida, né, da mesma forma, e a tendência é só piorar. Porque o que é que a gente hoje tem? É a epigenética. A epigenética ela veio muitíssimo para nos alertar e dar aquele ânimo. Porque o que é que a epigenética faz? Graças a Deus tem 4 itens que a gente, para transformar a questão do estilo de vida, o ambiente, né, que a gente vive, pela questão do ar, da poluição, e vem o envelhecimento, e aí que vem para a genética. Então, se eu começo a mudar meu estilo de vida, mudar a parte do ambiente, né, que eu estou vivendo, e se eu estou envelhecendo, mas eu ter consciência que a cada dia que eu envelheço, eu tenho enfraquecimento, né, ou vamos dizer no popular, enferrujando a parte das enzimas, eu tenho que ter consciência que eu tenho que repor. E qual é essa reposição? A questão da alimentação, do estilo de vida, da atividade física, procurar um terapeuta que ajuda muitíssimo nessa parte, na parte mental. Então, tudo, como a gente fala, integrativo, é integrando um serviço ao outro. Então, como é que eu posso ver se esse paciente ele tem condições de desencadear? Então, como você falou da sua mãe, né? Então, um dos itens, né, muita gente às vezes imagina, eu só vou descobrir que eu tenho predominância se eu fizer a parte de genética, e é um exame muito caro, né? Tem exames, quando você vai fazer, chega a R$ 7.000, se for fazer a parte de genética. E não muda muita coisa de um exame, que é o ApoE4. A gente tem a ApoE 1, 2, 3 e 4. Então, se eu faço esse exame e lá eu tenho um ApoE4, eu já sei que eu tenho um gene da predominância. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu tenho que me policiar. Se eu tenho a mãe, eu tenho 3 vezes a chance de desenvolver. E se tem família do meu pai e da minha mãe, aí eu tenho 15 vezes chance maior de desencadear o Alzheimer. Então, é o que eu sempre falo para o meu paciente. Você vai colocar na balança. Faça esses 3 meses de recusar trigo, álcool, leite e açúcar. Porque o açúcar, ele glica o sangue, ele deixa o sangue visgoso. Então, a oxigenação do sangue ele não chega com qualidade. Ele vai contribuir na morte. O que é que o trigo faz? Ele faz cada vez mais a intoxicação e a produção da serotonina. Então, a serotonina ela produz lá no nosso intestino. Então, se eu tenho lá ele inflamado, eu não vou conseguir fazer uma produção dela com qualidade. E quem é que, através dela, se produz a melatonina? Que é uma das que é a qualidade do nosso sono. Então, se eu não tenho uma serotonina de qualidade para produzir a melatonina, o que é que acontece? Quando chega à noite, meu cérebro não recebe o que a gente chama de resfriamento, né, para dar o parasimpático, né, para o corpo acalmar e chegar ao meu sono. Então, é uma parte que a gente tem que colocar na balança, e que a epigenética ela veio isso.
Eu mudo meu estilo de vida, eu mudo minha parte ambiental, eu estou envelhecendo, mas eu tenho que suplementar, eu tenho que ver e dar qualidade de suporte a esses genes. E o que é que com isso eu vou fazer? Eu vou deixar o gene lá dormindo, eu não vou despertá-lo. Então, não quer dizer que você tem a parte genética da sua mãe que você vai ter. É só você colocar na balança e ver a questão da parte do seu estilo de vida que Verdade. Então é vamos deixar ele surpreendente. adormecendo lá. Doutora, uma das coisas que a gente, aqui no dia a dia, minhas entrevistas são bem populares. Se a senhora tiver assim, me desculpa as perguntas, porque eu gosto de fazer coisa bem matuta mesmo, do jeito que o cara está na roça, vai entender o que eu estou Que é perguntando. para entender realmente, né? Uma das maiores dificuldades é do homem procurar atendimento médico. Todo homem sabe. Eu mesmo só faço exame de livre e espontânea pressão. A mulher, as meninas, bora acabar macho, bora acabar, tem que eu ir. Então, fica uma dica importante, né? Eu quero aqui aproveitar esse momento de brincadeira para chamar a atenção também dos homens. Vamos, né, procurar, né, saber como é que está a saúde, fazer um check-up, um exame, uma consulta. E tem até um ditado lá, doutora, que eu acho que é até meio que ultrapassado, que diz assim: se eu não estou sentindo nada, eu vou no médico, quem procura acha. Vai que o médico encontra alguma coisa que eu não estava sentindo. Mas isso aí é um pensamento da idade da pedra lascada, gente. Temos que prevenir, como a doutora falou. Suponhamos que você faça um exame e você é diagnosticado com, vamos dizer que com essa cepa 3, vamos dar uma noção, mas você tem como deixar ela lá quietinha, não crescer, não desenvolver. Ou seja, a minha pergunta é, como eu fiz para ela na instante, mesmo a pessoa sendo diagnosticado com aquilo, tem como deixar estacionado, né? Sim, então tem que melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, se eu vou lá, né, vamos dizer que for uma pessoa que realmente ninguém não tenha percebido no início e que realmente ela já foi com um estado avançado, mas tem esses itens que vai ajudar muito, porque realmente faz toda a diferença. Se você vê a parte de um paciente sem anemia, né? Se pegar um paciente com anemia, já ali com tudo baixo, uma vitamina baixa, né? Porque nem todo paciente tem anemia a parte de ferro. A gente também tem o paciente com anemia macrocística, que é a falta dos nutrientes. Então, é aquela coisa, se porque a parte importante da vitamina C e da metilfolato, a metilcobalaminato, da B12, que todo mundo conhece, é porque elas juntas conseguem fazer o hemo, que nós chamamos, que é, ou seja, a fixação do sangue, do ferro no sangue. Então, às vezes, o paciente ele se enche de sulfato ferroso e vai tomando, e não tem resultado, e faz o exame com anemia novamente. Mas tem um marcador lá no hemograma, que é o hematócrito, que a gente já dá para ver. Se eu pego um exame simples, que é R$ 10, um hemograma, se eu pego esse hemograma e eu vejo que o hematócrito, por máximo que o paciente está com hemoglobina de 12, de 13, e eu vejo que o hematócrito lá, ele está com abaixo de 40%, eu já sei que meu paciente está com baixa de vitamina B12, de metilfolato, e aí tem um marcador importante, que é o RDW. Se eu tenho um RDW maior do que 13, eu não preciso nem ver um ferro e uma ferrentina. Eu já sei que meu paciente está com menos de 50. E quando eu sei que um paciente está com menos de 50, meu Deus, ele acorda para levantar, precisa pedir muita sorte a Deus, porque o paciente é cansado, sem disposição nenhuma, né? Às vezes chega a pensar que o paciente está com preguiça, mas simplesmente é por questão dessa parte suplementar que a gente tem que ver. Muitas das vezes, até no relacionamento, né? A mulher diz, meu marido está com fogo apagado, o que foi aí? Está precisando ir lá fazer a suplementação. Doutora, chega aqui uma pergunta e até uma curiosidade minha. Pelo pouco que eu entendo, né? Essa semana eu estava assistindo a um filme. Você vê como as coisas de Deus, David Salles, é interessante. Essa semana eu com a minha menina assistindo a um filme sobre o Alzheimer, de um rapaz que, quando ele lia um livro, aí a mulher despertava pelo menos por 5 minutos, ela lembrava quem era ela. Aí depois voltava tudo, esquecia quem era filho, que ele era marido, que ele era o marido dela. Ou seja, né, dava aquele lapso de memória e ela voltava. E eu, olhando assim algumas pessoas que... Minha mãe teve Alzheimer, eu tive um primo meu que teve Alzheimer. E uma das coisas que me chama a atenção, doutora, é a tristeza dessas pessoas. Eu não sei se é impressão minha, uma pessoa quando ele é acometido pelo Alzheimer é como se
algo tivesse roubado a felicidade da pessoa. Você fica uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa. Isso aí também, até o meu amigo aqui fez uma pergunta, Cleo pergunta para a doutora aí, quem sofre de ansiedade pode ter Alzheimer ou esquecimento faz parte da ansiedade? Porque eu acho que é um conjunto da obra, né, doutora? Isso. É por isso que nós falamos na questão do sono, né? Porque se eu não tenho um sono de qualidade, né, eu já tenho essa baixa, né, de índice, é um dos itens que provoca. A questão da ansiedade, a gente tem que ver muito a parte também é hormonal, né? Porque às vezes pego um paciente, eu passei a suplementação para ele, ele fez tudo direitinho, chega lá e diz, eu fiz tudo direitinho, mas eu ainda estou sentindo isso. E aí a gente tem que ver a questão da parte dos hormônios, né? Então, se eu tenho um cortisol alto, eu já vou ter uma tendência da questão da minha ansiedade ter aumentado. Se eu tenho uma vitamina D, que a gente chama é uma vitamina, mas na verdade é um hormônio, a vitamina D. Então, se eu tenho ela baixa, eu também tenho a probabilidade de estar desenvolvendo com uma ansiedade ou até levar para uma depressão. Então, porque ela também mexe com a parte emocional. Então, a vitamina D também faz parte. Se eu tenho, às vezes, demência na parte dos membros inferiores e superiores, às vezes eu imagino, eu tenho uma coisa. A vitamina B12, ela influencia muito isso. Por quê? Porque ela faz essa deficiência, né, na parte da musculatura. E vou dar uma dica, né, para um dos itens que também faz parte do fígado, que é o comandante, que é a questão do colesterol. Então, eu tenho um paciente que ele usa cevastatina, vamos dizer, o médico olhou ali e está com a necessidade de 2, 3 meses. Eu tenho que adicionar coenzima Q10. O que é coenzima Q10? É uma vitamina que ela faz parte do que dá força também à nossa musculatura e ao cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, se você pegar ele e ressecar ali ele tem uma porcentagem muito grande do óleo, porque é concentração. Então, por isso que a gente sempre diz ao paciente, pegue para a sua vida o ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 ele vai levar um óleo de qualidade, né? Você vai estar ali dando um suporte ao seu sangue de oxigenação e você vai ter um retorno muito bem. Então, se eu durmo muito bem, já vou diminuir essa questão da minha ansiedade. Se eu vejo essa questão das minhas vitaminas e eu reponho, às vezes eu pego o paciente que está com, vamos dizer, com 2, 3 medicação, né? E aí eu tive uma paciente que eu disse, a gente vai ter que fazer, porque ela chegou para mim que era com aquela demência, sabe? Você perguntava as coisas e ela não respondia. Aí eu disse à filha dela, na realidade eu estou consultando você, porque sua mãe não está me respondendo nada. E aí eu disse a ela, a gente tem que trabalhar com parceria. Você vai chegar, vai ligar para um médico. E aí, diante das medicações, eu vi alguns que estavam potencializando aquela demência dela. E aí, graças a Deus, que Deus tocou no coração desse neuro, e ele falou, não, vamos tirar o da manhã e vamos ver como é que ela vai progredir nessa questão, né? Então, assim, hoje, essa paciente, ela estava com 4 medicações. Hoje, essa paciente ela só está com uma para dormir. Então, foi um avanço muito grande, porque tem uma parte que eu sempre coloco, né? Na parte que são os chás, que eu gosto muito, que são os sucos. Então, se o paciente está com anemia ali, eu sempre coloco na hora, para diminuir seu custeio. Se você não está com um aporte para comprar a vitamina C, procure. Não tem o Ora Pronobis, ele é excelente. Então, você coloca lá Ora Pronobis. O inhame, couve, um limão, e você bate e toma com ele, o suco, na hora. Então, você está fazendo com que esse organismo ele tenha uma absorção melhor. Ele acolha melhor o sulfato ferroso. Legal, né? E outro item também dessa questão que do rapaz perguntou da ansiedade, eu não acreditava, juro para você. Mas depois que eu comecei a conhecer, são os florais, que são a essência, né, que eles tiram por frequência da flor. Então, o farmacêutico da saúde integrativa, que ele fez essa especialização, ele vai lá, pega essa essência e ele vai fazê-la de acordo com
com a essência que o seu corpo potencializa ali. E, aos poucos, os florais eles vão fazendo com que o seu corpo naturalmente venha a voltar à sua essência. Que legal. Fazer que nem o cara diz. Aí não é uma doutora, não, é uma mãe, porque uma dica dessa eu vou te contar, viu? Uma coisa importante desse programa é essa, é a utilidade pública. E eu gosto muito de trabalhar com perguntas bem populares, porque assim, é bom a gente saber lá na teoria e também na prática, né, como é que funciona. Eu Sim. estou gostando muito aí das suas explicações, porque a gente tem aqui do campo, você vem ali de Santa Rosa, Poço Redondo, Monte Alegre, Glória, a gente que vive aqui nesse sertão, tem horas que a gente fala uma palavra meio que complexa e a pessoa não entende, sendo uma coisa mais Aham. simples. Então, estou muito gostando aqui desse bate-papo. E estão me perguntando aqui, Cléo, pelo amor de Deus, pergunta aí como é que eu faço para chegar até onde essa doutora está, onde é que a senhora atende, divulga redes sociais, fica à vontade aí. Então, a gente tem uma clínica lá em Santa Rosa do Hermílio. E meus atendimentos são dia de terça, quinta e sábados. Eu fico lá na clínica. E tenho também em Canidé. Eu fico em Canidé a cada 15 dias lá na clínica Orton. Fica ali do lado do Padre Cícero. E, assim, graças a Deus, né, a minha ida em Canidé, eu já tenho pacientes de Entre Montes. E, assim, a divulgação são os pacientes, né? Porque eu acredito que é a melhor divulgação, além das redes sociais, que o pessoal tem que conhecer o trabalho, às vezes, tem muita gente que não conhece a saúde integrativa, né? A importância dela, porque nós trabalhamos com a prevenção, é a nossa luta, é a prevenção, mas também a gente estende as mãos também para o paciente que ele já está com a doença instalada, para que ele tenha mais um estilo de vida mais adequado, né? Eu tenho uma colega minha, né, que a mãe dela, né, estava com o CA. E aí ela disse, não tem muito o que fazer, mas eu vou dar uma qualidade de vida, né, para a minha mãe. E ela é muito bonita quando ela dava esse depoimento lá no curso, que ela disse que começou a ver o sorriso no rosto da mãe, que ela não via há muito tempo. Porque, de acordo com o que a gente vai aprendendo na saúde integrativa, ela foi passando para a mãe, ela via um conforto. Ela disse, eu sabia que não ia fazer a cura, mas só a questão de eu promover um bem-estar, né, uma ida de qualidade para a minha mãe é tudo. E muitas vezes a gente faz tudo isso para a questão dos familiares, de quem está nos arredor, né, e todo mundo que me conhece lá em Santa Rosa, eu sempre estou à disposição, graças a Deus. Então, se o paciente vai até a mim, às vezes não tem condições, eu não deixo de atender. Eu atendo, né? Às vezes, muitas vezes, e agora esses exames para mim olhar? Eu olho, né? Porque eu acredito que é a força, né, que une uma com a outra que faz total diferença. E eu sempre brinco com as minhas pacientes mais idosas, que é uma troca de conhecimento. Então, muitos chás que às vezes eu aprendi, eu disse, eu vou testar em mim para ver se realmente. Você é a cobaia. Aí ela disse, olha, eu fazia desse jeito, isso, e realmente, então, é uma troca de conhecimentos, né, que a gente leva para a vida toda, né? E eu que tenho uma história, porque minha avó era benzedeira, era parteira, Dona Liette, todo mundo conhece. Então, assim, eu já via isso, um histórico muito bonito dela, que eu lembro que um dia que ela estava benzendo uma senhora, e aí na reza ela falava na boniteza, na formosura. E aí, quando a moça saiu, eu tinha uns 8 anos, disse, vó, mas aquela mulher não tem nada de bonita. Ela disse, minha filha, aprenda uma coisa para a vida. Pano é como chita. Você chega lá na loja, tem um que não é bonito, outro já acha que é bonito. Então, se eu falasse o que os meus olhos estavam presenciando nela, a mulher ia sair pior do que o que ela entrou aqui. Então, realmente, eu tive que ativar que ela é bonita, que ela é formosa. Então, é assim, eu acho que a primeira medicação que qualquer um de nós, né, que cuida de qualquer ser humano, você está na comunicação, né? Um bom dia, às vezes você passa na rua e simplesmente você dizer bom dia, aquela pessoa que estava ali de cabisbaixo, oi, bom dia, Já já ativou, né? modifica, já ativou. Verdade. Então, assim, a comunicação e o seu olhar por quem está ao seu redor é muito importante. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui, a senhora falou de Canidé. Manda um abraço aqui ao meu compadre Marcones, lá da Empório MM. Tá lá em Canidé ou tá em Glória já, mas também tem um estabelecimento lá na cidade de Canidé. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, que a senhora, além de Santa Rosa, está em Canidé, mas
venha também para Glória, atender aqui em Glória. O pessoal aqui precisa muito desse trabalho bonito, viu? Pelo que eu já acompanhei nas redes sociais, né? Porque eu gosto de comprovar em loco. Eu disse, quando eu chegar aqui no meu estúdio, a gente vai ver a energia da pessoa, seu esposo, o Caquinha, essas pessoas que andam com vocês, pessoas simpáticas demais. E não tenham dúvidas que a vinda da senhora também para a Glória seria um presente aqui para o nosso sertão. Depois veja aí, eu sei que é muito corrida a sua agenda, um momento aí para falar com alguém de alguma clínica, mas eu também fazer atendimentos aqui em Nossa Senhora da Glória. Seria um presente, viu? Certo. Mas a gente, é assim, eu sempre falo que a nossa comunidade ela é unida. E tem uma aqui que é a Renascer, com a doutora Érica. Então, ela trabalha com saúde integrativa. Até eu já tive uns dias com ela aí para a gente marcar a parceria. E é uma pessoa, então, ela guia também a mesma coisa da saúde integrativa. Então, a doutora Érica também é uma excelente profissional, muito, muito boa. É uma das referências de saúde Maravilha. integrativa. Mas como diz o ditado, viu? Quem tem duas tem uma, né? Vai que um dia ela viaja, é bom ter dois profissionais. Doutor, eu quero aproveitar esse momento aqui de alegria, né? De festa, afinal de contas, mesmo falando de saúde, para algumas pessoas que estão se identificando com essa entrevista, né? Porque quem já passou sabe. Sim. Essa semana eu ia bater um papo com a senhora aqui, eu tive o privilégio de assistir esse filme, aí eu vi também como funciona, como também tem um preconceito das pessoas. Então a gente vê, né, que num contexto geral, a doença, além de chegar na nossa vida, chega municiada de vários outros fatores. Pessoas com preconceitos, pessoas que, em vez de estender a mão, de, como a senhora falou, e dar um sorriso, dar um abraço, dar um bom dia, aí é que vai tratar a gente com humilhação, com desfeito. Eu acho que o bem-estar e o autoestima da pessoa não tem dinheiro que pague. Então, se você quer conquistar uma pessoa, conquiste com humildade, conquiste com amor. Não precisa você saber que uma pessoa está passando por um problema de saúde, você tentar humilhar, tentar desfazer. Na vida é assim, tudo que aquilo você planta, você vai colher. Então, quando a gente planta coisas boas, colhe coisas maravilhosas. Estou muito feliz pela vinda da senhora aqui. O pessoal está cobrando, que a senhora falou que atende em Santa Rosa, que atende em Canidé, mas não falou do seu Instagram. Como é que vai para encontrar no Instagram, doutora? Então, no meu Instagram é enfermeira Elisângela. E aí, Maria Elisângela, enfermeira Maria Elisângela. E a clínica é Clínica São Jerônimo. Então, assim, a gente tem o maior prazer, né, de estar recebendo as pessoas, de estar passando, né, o pouco que a gente sabe para outras pessoas, porque o conhecimento ele é muito lindo. Então, se eu sei de algo, eu não posso guardar para mim só, eu tenho que dividir com o próximo, né, porque é uma rede de apoio. Então, as pessoas que estão nos assistindo, de alguma forma, ela vai transmitir o que foi passado hoje aqui, né? E talvez desperte a questão, eita, deixa eu pegar meu exame, ir lá e ver se a minha vitamina D está entre esse marco de 60 a 90. Se a vitamina B12 está de 800 a 1000, está mais baixo. Então, eu vou procurar a ver qual é o melhor via, né, para a gente estar fazendo essa melhoria. Doutora, já que para a parte final aqui, uma das minhas curiosidades, que eu falei, eu vou fazer as perguntas profissionais e as perguntas amadoras que eu faço no dia a dia, que é no meu corre-corre aqui. A questão do Alzheimer, existe mais a probabilidade para homem ou para mulher, ou isso aí varia de caso para caso? Mais para a mulher. A mulher tem um grande índice da questão da parte da demência. Já pela questão a parte hormonal. Então, assim, para uma dica para os homens, né? As mulheres, a partir dos 40, quando começar a ficar zangada, comece a estar apoiando, ver essa questão de estar orientando, vá ao médico para ver como é que está. Porque quando nossa parte hormonal está em descontrole, né, você aumenta a questão da ansiedade, você aumenta, às vezes, a questão da raiva mesmo ali. Às vezes, a pessoa passa a ser mal educada, sem você mesmo não ser. Então, é a forma da resposta do seu corpo que está dizendo, eita, socorro, eu estou precisando que você me dê uma ajuda, né? Então, o nosso corpo ele demonstra de várias maneiras. Nós que às vezes somos meio um pouco, né? Que às vezes percebemos, mas às vezes, como a gente sabe, que tem que fazer algumas renúncias, não queremos, né? E o que é muito, não é só um nem dois, né? A maioria faz o quê? Vai fazer quando a doença está instalada. Um dia desse, doutora, sabe a colocação da senhora? Eu via uma mulher fazendo caminhada e disse: você prefere caminhar
uma ou duas vezes por semana, opcional, se você quer de tarde, quer de noite, ou você prefere fazer acompanhamento de hemodiálise constantemente por resto da sua vida? Ó, você prefere correr ou estar colado nessa máquina aqui por resto da sua vida? Isso. Aqui é um despertar para as pessoas, que a gente tem que praticar exercícios, não se estressar demais, saber que para todo problema tem uma solução. Tem gente que, se acontecer um problema aqui, é como se o mundo fosse acabar. Eu lá no rádio todo dia. Cléo, acordei hoje, fui lá no carro, ia sair, o pneu do carro estava furado, de 2 motivos. Primeiro, já foi um livramento. E segundo, você tem um carro, parabéns, né? Só fura o pneu de quem tem um carro. Então, é a gente pegar um limão e fazer uma limonada. Sim. A vida, você vai sempre ter aflição, vai ter dificuldades, vai ter pessoas que quando você vai no caminho certo, vai tentar te desviar. Sim. Quantas vezes eu assistindo lá os vídeos, fiquei muito comovido. Digo, oh, rapaz, olha, não com preconceito. Santa Rosa, por ser um povoado, com a profissional nesse quilate, ninguém divulga, ninguém sabe. Chegou a hora do programa do Vaqueiro trazer esse diamante também para divulgar aqui. Eu acho muito importante seu trabalho, muito bonito. Quero aqui em público te parabenizar seu esposo, muito receptivo, muito amigo meu. E outra coisa, trouxe caquinha. Aí foi que eu fiquei feliz. Então, os bons, sempre com os bons andarão. Em vez de você estar com 10, 20 mil pessoas com quantidade, selecione mais e vá para a qualidade. Doutora, agradecer sua vinda aqui. Se você quiser tirar alguma consideração final aí, fique bem à vontade. Eu só ia dar o exemplo de David, né? Porque não adianta a gente ficar, estou vendo o problema daquela pessoa, né? Vamos dar exemplo, a pessoa está ali precisando de um doador de sangue. Meu Deus do céu, como é que vai fazer para essa pessoa receber e tudo? O que foi que David fez? Ele não ficou ali juntando, martelando. Ele buscou agir para ajudar. Então, isso é uma das coisas fundamentais no ser humano. Então, se eu fico martelando aquela coisa ali, juntando os problemas, sem tentar resolver, não resolve por mim, resolve por outras pessoas. Né? Tentar a questão da ação, você vai fazer o quê? Você vai ficar o que a gente popularmente diz, menos preocupado. Então, a preocupação também é um dos índices que faz parte também do Alzheimer. O pessoal diz que eu sou cabeça de gelo, sou bem despreocupado. Doutor, eu quero aqui agradecer sua vinda, dizer que espero, né, numa próxima oportunidade, já te convidar para vir aqui, a senhora atendendo em glória. Estou profetizando, repare. Brevemente, você vai dizer, bem que o doutor Vaqueiro falou, que eu estaria na cidade de Glória. Onde tem um, cabe dois, cabe três. É igual no meio da comunicação. Eu trabalho num sistema de comunicação que a gente tem mais de 30 locutores. Pode ter Rodrigo Faro, eu estou no meio, estou na brincadeira, estou na diversão. Então, onde cabe um, que nem meu pai dizia, eu tenho 39 irmãos. Onde come um, comeu todos. Todos estão vivos, todos estão sadios. Então, para a vida, onde cabe um, sempre cabe outro. Né? Quero aqui aproveitar, não sei se ele vai querer entrar aqui ao vivo, né, nossa amiga Caquinha, para também deixar um abraço para os meus internautas, mas numa próxima, eu vou fazer questão também dele vir aqui também, para falar um pouco, né, sobre as suas atuações, sobre suas indicações. O pessoal está perguntando, Cléo, quem é o Caquinha? Vem aqui só o pessoal te ver aqui, entra aqui por favor um instantinho. Esse aqui é o nosso vereador lá por Poço Redondo, ele que é da cidade, lá do povoado de Santa Rosa do Hermílio. Caquinha, muito obrigado também por você ter tirado um tempo seu, sei que é muito corrido. O vereador, ele não para. Eu tenho para mim que o vereador, ele tem um trabalho mais constante com o povo do que o próprio prefeito, que está no corre-corre no dia a dia, faltando algumas vezes que mais apoio, mas eu estou profetizando que logo, logo, Santa Rosa será uma cidade e você será o prefeito, viu? Bem-vindo aqui ao programa do Vaqueiro, obrigado, viu? Antigamente eu falava Deus me livre, hoje o futuro a Deus pertence. Né? A gente não pode não querer, às vezes, as coisas para a gente que vai chegar. Então, eu digo, o futuro a Deus pertence, vamos trabalhar junto com o nosso povo. O nome vereador já dizem de vereança, nós estamos dia a dia ali com a população, vendo, enfrentando os problemas. Muitas das vezes a população não chega até o prefeito, mas chega até o vereador, e isso a gente passa todos os dias. Não estou falando só de mim, vereador, estou falando de todos os vereadores, de todas as cidades. Eu sei o quanto é complicado, o quanto é difícil, e o quanto de pedido que a gente recebe, de demanda, e o que a gente luta para tentar resolver. Nem tudo está ao nosso alcance, a gente às vezes depende dos outros, mas o que a gente pode fazer pelos nossos, tenha certeza que a gente faz o possível e o impossível. E brevemente estou aqui com você dando a entrevista, viu? Já aceitei o convite.
O Caquinho, de vez em quando, a gente vê ele em algumas polêmicas legal, né? Ele é um cara que realmente luta, busca sempre o melhor para a sociedade. Eu sou muito seu fã, quero aqui dizer em público, você sabe da minha amizade, do meu respeito com você. O pessoal de Santa Rosa ali, de Berro Grosso, aquela região ali, sempre eu estive visitando. E em toda a movimentação que eu ia, eu ficava triste, porque já chegava primeiro para comer as galinhas, primeiro que eu já estava lá, mas eu ficava muito feliz, né, com a sua ida. Quero mandar um beijo para a Nega Tempero Bom, para a Deonélia, toda a família da saudosa Lena. Dona Zefa, um beijo para ela. Então, gratidão a toda essa turma que acompanha. Eu digo todo dia, como ele falou, Deus que me livre antigamente, né? Que seja feita a vontade de Deus. Você é um cara merecedor, toda a honra e toda a glória para o Senhor. Com os trabalhos técnicos de Bruno, Isadora, Isabela e Beatriz, agradecendo aqui a presença, meu amigo David Salles com sua família, da nossa doutora Elisângela. Qual o nome do esposo, Elisângela? João Batista. João Batista, João Batista, gente boa, um abraço. Caquinha também, obrigado por gentilmente estar aqui. Até a próxima semana. E lembre-se, as mãos que ajudam jamais ficarão vazias. Forte abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.